Olá, boa tarde. Bom, nessa tarde eu quero conversar com algumas mulheres, né, casadas, que vivem a tal da violência doméstica. Bom, eu quero dizer que eu vivi 13 anos com um homem, o pai da minha filha, né? Eu vivi essa situação, 13 anos da minha vida. Eu confesso que durante muito tempo, nesses 13 anos, eu achei que tivesse dias que eu não ia amanhecer. Mas eu confesso que em todos os momentos eu confiei no Senhor. Em todo momento eu confiei na palavra de Deus, me apeguei na palavra do Senhor. Bom, eu lembro que minha filha devia ter por volta de uns 4 anos. Isso foi em 96, 97, anos de 97. Ela devia ter uns 4 anos e pouco, 4 anos. Eu não trabalhava na época, aí o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou guardar um dinheiro, né? Vou guardar um dinheirinho. E a hora que ele sair para trabalhar de manhã, eu saio atrás. E vou pegar minha filha e vou sair no mundo. Eu não vou ficar nesse relacionamento porque eu vou acabar morrendo na mão dele. No meu coração, na minha mente, eu achava isso. Mas eu não sabia os planos de Deus e nem havia perguntado qual era o plano de Deus para mim. Mas e aí passou-se os dias, eu guardando meu dinheirinho, e no meu coração eu falei, quando chegar a hora, eu rapo minha perna, né? Caio fora. Só que num dia desse, eu tava começando a ir pra igreja nessa época, né? Eu comecei para essa época, eu já tava indo pra igreja. Obviamente que na época eu não tinha ainda sabedoria, não era convertida, mas eu tava começando a ir conhecer os caminhos de Deus. Mas eu não era ainda liberta de tudo, não. Obviamente. Aí um dia eu fui numa igreja lá em Osasco, na Assembleia de Deus Ministério Belém. E eu lembro que eu sentei lá no banco, lá atrás com a minha filha. E a Andresa já dormia, tava dormindo no meu colo assim. Me lembro como se fosse hoje. A Andresa tava dormindo. E eu nos últimos bancos lá, porque eu não queria ser vista, lá nos últimos bancos. Coitada de mim, né? Mal sabia. E aí veio um pastor de longe, do interior, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele veio, começou a pregar, aí de repente ele virou no meio da igreja e falou assim, tem uma mulher aqui dentro, que tá sentada lá no último banco, com uma criança no colo, e esta criança já está dormindo. Como eu tava lá nos últimos bancos, tava enfiadinha assim atrás das pessoas, ele provavelmente não estava vendo, mas o Espírito Santo de Deus revelou. Ele falou, olha, então tem uma mulher aqui sentada nos últimos bancos, com uma criança no colo, e essa criança já dorme. Assim te manda dizer o Senhor, não vá embora. Você já colocou no seu coração que você vai embora daquela casa, mas manda te dizer o Senhor, não vá embora, porque você vai acabar com o teu futuro. E eu, na hora, estava com a Andresa, eu só abaixei a cabeça e falei, ah, Senhor, que futuro que eu tenho com aquele homem. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes não, o ser humano, a gente não entende os pensamentos de Deus. Ninguém pode compreender aquilo que Deus tem lá na frente. Nós não conseguimos entender e esquadrinhar o pensamento de Deus, porque nós somos muito pequenininhos. Então, naquele momento, por mais que eu quis entender que futuro que Deus estava falando, eu achava que o futuro Deus estava falando eu e ele, e não tinha futuro entre nós dois. Naquele momento, pelo menos, e na minha situação com o Celso, né, não tinha futuro. Não havia futuro para nós dois. Então eu lembro que eu abaixei a cabeça, fiquei muito entristecida e fui embora. Acabou o culto e eu acabei indo embora para casa. Conclusão. Os meus planos naquele momento foram por água abaixo. Porque por mais que eu não era convertida, por mais que eu não conhecesse ainda aquele Deus que falava comigo, eu tinha temor. E eu sabia que fazer algo que Deus estava falando que não era para fazer, eu sabia que eu ia me arrebentar. E eu sabia que
ia dar ruim. Então eu resolvi ficar. E foi passando o tempo, e o tempo foi passando, e eu sofrendo, e sofri muita humilhação. Mas eu posso hoje te dizer, nossa, 20 e tantos anos depois, eu posso te dizer uma coisa. Deus em tudo me deu vitória. Muitas vezes eu achei que eu ia morrer na mão dele. Quantas vezes eu achei que eu ia morrer na mão dele? Mas Deus sempre, em todo o tempo, o Senhor falava, você não vai morrer na mão dele. Porque sou eu que te guardo, sou eu que te dou livramento, sou eu que fecho a boca do leão, sou eu que te guardo, sou eu que te livro da mão do inimigo. Porque aquele que está guardado no Senhor, por mais que você esteja frágil, fraca, não importa espiritualmente, por mais que você não esteja entendendo nada, mas se você confiar no Senhor e ouvir a voz do Senhor e se atentar para aquilo que Ele te diz, você não vai morrer nessa situação. Ah, porque não é você. Não, você não sabe o que eu passei. Você não sabe quantas noites eu achei que não fosse amanhecer. Quantas noites eu dormi com a porta fechada com medo de não acordar. Quantas vezes eu sofri com a minha filha no colo. Eu lembro que uma vez eu estava no corredor da minha casa. Era um apartamento bem comprido assim. E eu achava que eu ia morrer e eu falei ali, eu estava sozinha em casa, eu falei assim, Senhor, eu vou morrer na mão deste homem. Ainda eu hei de perecer na mão do inimigo. Como Davi falou, ainda hei de perecer na mão de Saul. Eu falei, ainda eu hei de perecer na mão deste homem. E eu lembro que à noite eu fui para o culto e o pastor pregando. E aquele homem, eu não lembro quem era, ele virou na igreja e ele falou assim, você não vai perecer na mão do inimigo, porque sou eu o Senhor que te dá o livramento, sou eu o Senhor que te guardo, você não vai morrer na mão do inimigo, você não vai perecer nessa situação. E eu acreditei naquela palavra, eu confiei naquela palavra e fui prosseguindo a minha vida. E passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E quantas vezes eu falava, Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais, Jesus. Mas o Senhor falava assim, só mais um pouquinho de tempo. Quando o Senhor falava para mim, só mais um pouquinho de tempo, eu muitas vezes me entristecia, mas eu prosseguia. E Deus foi me orientando, foi me guardando, foi me dando livramentos em cima de livramentos. E eu vou te dizer uma coisa, eu fui ter vitória quando eu aprendi a me posicionar no Senhor. O dia que eu me posicionei no Senhor, o dia que eu comecei a usar a palavra, e praticar ela na minha vida, o inimigo nunca mais pôs a mão em mim. O inimigo nunca mais teve poder sobre mim. Mas eu tive que aprender durante muitos anos. Eu fui aprendendo. E cada vez que ele falava, eu me fechava. O Senhor falava, fecha a sua boca. E quando ele falava, eu vou te matar, eu vou acabar com você, eu fechava a minha boca e eu falava, Senhor, me cobre com teu sangue. E o Senhor ia ali, me cobria com o sangue dele e eu ia tendo vitória. E o dia que eu aprendi a receber uma cuspida na cara e ficar muda, calada, o dia que eu aprendi que o inimigo se levantava e eu ficava quieta, o Senhor me deu vitória. Deus vai te dar vitória. Aprenda aquilo que o Senhor está querendo te ensinar. Aprenda a ser humilhada, aprenda a receber um tapa na face e você dá outro e ficar bem quieta. E ainda dá glória a Deus. Aprenda a não retrucar aquilo que o inimigo fala. Aprenda a não tratar na mesma moeda. E o dia que você aprender a saber lidar com essa situação, Deus te dará a vitória, Deus te tomará por cima e te dará a vitória. Deus não vai permitir de você morrer. Deus te dará a vitória sobre esta situação. Deus te guardará com a menina dos olhos dele. Você não vai morrer nessa situação, mas confie. Ou
ouve a palavra, ouça a palavra e confia no Senhor, porque Ele te dará a vitória, porque o guarda de Israel não dorme, Ele te dará a vitória, confia no Senhor.